eu acredito que existem muitas falhas na questão diagnóstica. Ah, eu recebo muitas pessoas que chegam no consultório e na minha desconfiança, eu percebo que houve um diagnóstico precipitado por parte dos psiquiatras, em grande maioria dos casos, porque a pessoa chega com um recorte de uma história, geralmente, né? Existem estigmas em relação a essas profissões, tanto como na minha profissão de psicólogo, quanto na profissão do psiquiatra, né? Do médico psiquiatra. Então, para a pessoa chegar a ir num profissional desse, ela está realmente desesperada. Em muitos casos, aquela tristeza, né, que é antecipada em muitas vezes por um comportamento, né, de agressividade, falta de paciência, insônia, em alguns casos comorbidades como a fibromialgia, né? Mas, de fato, nem todos os casos que são diagnosticados como depressão são de fato uma depressão, né? Porque o sintoma da depressão ou o episódio depressivo, nesses casos onde o sujeito chega apenas com um pequeno recorte da sua história, contando o seu sofrimento intenso, no momento de extremo estado emocional intensificado de forma negativa, e o estado de humor também alterado para o estado negativo, ela vai estar trazendo um recorte da história e fazer um diagnóstico apenas com uma única entrevista, com esse recorte, no momento de desespero, no momento de extremidade, é uma maneira de facilitar o diagnóstico precipitado. Isso na minha visão. Então, eu vejo que a maioria sim tem um diagnóstico precipitado. E aí, enfim, eu não vou culpar quem sou eu para julgar o profissional que está ali para atender as demandas como eu, mas a questão é o que leva esse profissional a fazer isso dessa maneira? Será que não tem a ver com a própria formação do médico? Em alguns casos, a própria formação do psicólogo? Ou a falta de informação de determinada maneira? Ou talvez uma questão ética, sim, né? Por que não? Quando o profissional ele coloca suas expectativas sem ter uma base sólida, fundamentada em pesquisas atuais. Então, essa realmente é uma forma de se estar fazendo um diagnóstico que pode ser um diagnóstico que vai comprometer a saúde mental, né, a saúde psíquica daquele indivíduo que já está sofrendo tanto com esses sintomas depressivos, com essa tristeza, que se a gente for analisar bem, não é como dizem lá nos manuais diagnósticos. A gente fazer uma investigação bem detalhada, tem motivos. Tem motivos, sim. Tem fundamentos aquela tristeza. Não é uma tristeza sem causa aparente. Realmente, ela não está ali em primeiro plano a causa. Mas se você vasculhar o histórico de vida do sujeito, as fases de desenvolvimento e os aprendizados que foram sendo vivenciados nessas fases de desenvolvimento desde a infância, às vezes logo no início da vida, a maioria dos clientes com que eu atendo tem um histórico de vida bastante traumático, sofrido, limitado por expectativas dos pais, por perdas, por padrões disfuncionais familiares, que são pessoas que chegam com um suposto diagnóstico de depressão. E então isso de fato acontece mesmo, né? É muito frequente, na minha visão, e de alguns colegas psicólogos que eu converso, e assim,
eu fico feliz em dizer que até alguns psiquiatras, o qual eu já indiquei clientes, porque, enfim, a gente tem que reconhecer a limitação das nossas técnicas, da nossa profissão. Todo mundo tem limitações, porque todos somos seres humanos. E achar que você vai ser a pessoa que vai decidir ali a vida da pessoa, né, é muita pretensão. E tem um vídeo aqui, um vídeo não, um áudio que eu recebi, chegou até mim, e é a história de uma pessoa que teve um diagnóstico, né, precipitado, né, um diagnóstico muito precipitado, e isso prejudicou a vida dessa pessoa. Vou colocar aqui para você ouvir. Só uma parte, né? A doutora ligou, a doutora Daphne, saiu do resultado agora de noite. Olha que bom, deu negativo. Agora ela disse que nós temos que começar a procurar um neuro, tem que procurar um clínico geral para tentar descobrir o que é. Ela disse, pelo menos essa doença não é. Eu desconfiei que não era. Olha como é que são as coisas, né? O médico disse que eu podia rodar o mundo inteiro, que ninguém ia contestar o laudo dele. Não dá vontade de ir lá agora, pegar o resultado do exame, dizer tá aqui, ó, né? Como é que se destrói a vida de uma pessoa. Mas olha, vou te dizer uma coisa, viu? A minha fé em Deus é tão grande, tão grande. Veja a situação, né? Veja a situação. É uma doença física, pelo que eu fiquei sabendo da história, mas a gente sabe que a maioria das doenças que a gente conhece são de origem psicossomática, né? Mas enfim, o objetivo aqui não é isso. Mas a questão é, veja a postura desse médico. Você pode rodar o mundo inteiro e ninguém vai conseguir contestar o meu laudo, né? No laudo, né, a paciente iria ficar inútil, né? Sem andar, entrevada numa cadeira de rodas ou numa cama, segundo o laudo desse médico, porque ele diagnosticou uma doença física, né, degenerativa, que ia levar essa paciente a definhar até a morte. E olha a situação. Agora você imagina, dependendo da formação do médico, né? Dependendo da sua formação, um psiquiatra, ele vai ter uma especialização voltada para o entendimento de questões psicológicas também e das bases fisiológicas e neurofisiológicas dos estados emocionais na sua especialização enquanto psiquiatra. Agora você imagina um médico, nesse caso, um médico que não tem uma especialização em psiquiatria, então a formação dele é um pouco mais específica, mas ele se acha o melhor do mundo, né? E diz na cara da paciente, você não vai encontrar ninguém no mundo que vai contestar esse laudo, você realmente tem uma doença degenerativa. Olha como essa pessoa pode fazer isso, né? Isso me lembra a história do Milton Erickson, né? O pai da hipnose naturalista, que fundamenta o reconhecimento da hipnose pelo Conselho Federal de Psicologia, os trabalhos do Milton Erickson, sua própria história de vida, onde ele com 17 anos, com fibromialgia, com paralisia infantil, né? O médico diz que ele talvez não sobreviva, que ele certamente não sobreviveria por muito tempo, se passasse daquela noite, ia ser um milagre. E o Erickson achou aquilo um absurdo, né? Então ele decidiu não acreditar naquilo, assim como essa pessoa decidiu que a sua fé em Deus era muito maior, né? Então o poder de decisão, a autossugestão e a intencionalidade humana
são os seus maiores poderes, né? A autossugestão e a intencionalidade são os maiores poderes da humanidade. Só que essa intencionalidade, a autossugestão, ela pode ser influenciada pelo olhar de figuras de autoridade, porque a gente vai desenvolver a nossa personalidade através do contato, do olhar do outro. E muitas das vezes, esse contato, esse desenvolvimento de uma personalidade disfuncional pelos padrões e crenças e padrões de processamento de informação disfuncionais é que vai levar a determinados transtornos psicológicos, como nesse caso o transtorno de humor depressivo. Então, esses diagnósticos, na minha opinião, eles não deveriam ser usados para os clientes dessa maneira, para rotular, mas sim para entenderem que há uma pesquisa, há um padrão relacionado à sintomatologia, né, desses transtornos psicológicos. Ainda há psicólogos e médicos que diagnosticam como doença mental. Esse termo não existe mais nos diagnósticos, nos manuais diagnósticos. Se fala de transtorno mental, transtornos psicológicos. Ou seja, é algo adaptativo. Como todo transtorno, acontece no momento de adaptação, no momento de superar uma determinada limitação. E eu acho isso um absurdo. E, para não falar, uma falta de ética, porque eu não sou médico, enfim, mas como psicólogo eu conheço o meu código de ética. Eu sei que eu não posso influenciar os meus clientes com minhas crenças, filosofias de vida e minhas convicções religiosas, e muito menos com achismo. Eu já ouvi clientes meus chegando, né, no consultório virtual, né, no meu processo da metodologia de coach de evolução psicológica que eu faço nos atendimentos online. As pessoas chegam até a mim dizendo que o psiquiatra ou a psicóloga disse que ela só ia se curar de determinada situação quando acontecesse alguma outra coisa, ou que aquilo era genético, então ela ia ficar assim para sempre, é uma coisa crônica. Isso são achismos, né? Enfim, é uma situação realmente que requer muita atenção, requer a união de diversos profissionais, né, para poder trabalhar isso de uma maneira mais eficiente, proporcionando a garantia de qualidade na prestação de serviços para os clientes que consomem os nossos serviços. Sim, existem inúmeras possibilidades, opções de escolha de tratamentos alternativos, ou como eu prefiro chamar, de tratamentos complementares, né? A hipnoterapia, eu tenho pós-graduação em hipnose clínica, hospitalar e organizacional. Eu sou hipnoterapeuta, né? Antes de ser psicólogo. Eu trabalho com a hipnose clínica e ela é uma ferramenta reconhecida por diversas áreas da saúde, como a psicologia, né? A medicina, a própria medicina, a odontologia já desde a década de 60. É possível, para você ver como o poder da mente ele é fantástico, é possível fazer cirurgias de grande porte, cirurgias dentárias e cirurgias de coração, cirurgias de extração de dente e cirurgias de amputação de membros com o uso da hipnose, gerando uma anestesia hipnótica, né, como se chama, sem anestesia química em alguns casos, em outros casos apenas com uma anestesia local. Isso facilita a vida de muitas pessoas. Tem muita gente por aí que não pode tomar anestesia geral ou tem alergia a determinadas químicas, e essa é uma opção complementar, né? Na verdade, deveria ser uma opção fundamental, a primeira opção, né? Isso geraria economia tanto para o cliente, para os cofres públicos também, aí, em hospitais públicos, mas eu vejo que o interesse realmente do mercado farmacêutico, como, enfim, né, como muita coisa que a gente se queixa no nosso país,
é fruto da intenção desses tubarões, dos grandes empresários, das grandes indústrias, né? Que têm interesses maiores e, enfim, a gente precisa assumir a nossa parte de responsabilidade no resultado que a gente vem tendo na nossa vida como um todo, na sociedade como um todo. Isso é apenas mais uma situação social que necessita da gente reconhecer tanto os profissionais da área da saúde quanto os clientes que consomem esses serviços, reconhecerem a parcela de responsabilidade que elas têm no resultado que elas alcançam, né? Essa é a minha visão. Não quero dizer que estou certo, mas eu tenho certeza que eu também não estou 100% errado. Eu tenho alguma razão no que eu estou falando. Então, é preciso prestar atenção nisso, porque há muitas possibilidades. A hipnose é apenas mais uma, né? O coach é uma grande oportunidade que vem surgindo no Brasil agora, né? Vem se fixando no Brasil agora, mas que no mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos é algo muito comum, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? O coach, o motivador, o treinador, né? Aquela pessoa que acompanha os passos com um olhar técnico, te ajudando a alcançar um determinado objetivo específico. E no meu processo de coach de evolução psicológica, eu tenho resultados fascinantes, tanto na depressão, quanto nas fobias, pânico, né? Nos transtornos de ansiedade, de forma geral, que são as minhas especialidades técnicas, né? Minha expertise se resume basicamente no tratamento da depressão e dos transtornos de ansiedade. Então eu sei quantas possibilidades existem só com a ferramenta da hipnose. E aí outras possibilidades, outras terapias holísticas, complementares, né? E uma equipe multidisciplinar é algo que as pesquisas mais recentes da neurociência comprovam a efetividade dessa equipe multidisciplinar, de buscar possibilidades para integrar no tratamento, que o tratamento medicamentoso ele não é e não deve ser a primeira solução ou a solução mais, né, vamos dizer assim, o pilar da solução, né, se a gente pode chamar assim. Existem outros pilares que sustentam o tratamento. E a gente precisa olhar para esses pilares, a gente precisa reconhecer que eles são necessários dentro do processo de cura, dentro do processo de superação de determinadas limitações, como no caso da depressão. Então, existem várias possibilidades, né? E desses anos de experiência eu tenho visto resultados incríveis. Alguns demoram um pouco mais, outros são surpreendentemente rápidos, onde a pessoa consegue reverter aquilo quando ela consegue ressignificar essas situações traumáticas e quando ela entende que essas situações vão compor a sua experiência interior, que é o que a própria neurociência indica como o ponto-chave, né, que vai definir as reações emocionais, as reações neurofisiológicas tão características de determinados estados emocionais, de determinados transtornos psicológicos, né? Então, tanto a experiência interior, que é a bagagem do indivíduo, né, aquilo que ele aprendeu nas suas vivências, quanto a questão do reforço relacionado a essas experiências. E se está falando de reforço, está falando de condicionamento. Se está falando de condicionamento, está diretamente ligado à abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é apontada como a primeira alternativa eficiente dentro do processo de complementação do tratamento na parte psicoterapêutica, né? Que seria fundamental para a superação da depressão, segundo pesquisas mais recentes. É fundamental o tratamento psicoterápico, né? Em muitos casos, o medicamento é preciso, sim, é preciso. Se é apenas como efeito placebo, que seja utilizado como efeito placebo, né? Se, como alguns teóricos falam e pesquisas apontam de que, na verdade, os antidepressivos eles não causam nenhuma
alteração efetiva no sistema endócrino. Na verdade, é o placebo, né? A sugestão que está envolvida no ato de tomar a medicação, a figura de autoridade que indica essa medicação, né? que receita essa medicação, como o médico, o psiquiatra, o neurologista, ou assim como a hipnose trabalha com a sugestão, e trabalhos de psiquiatras como a Sophia Bauer, né, mostram belos exemplos de como, através da sugestão, e aí como ela é psiquiatra junto com o tratamento medicamentoso, podem estar ali causando benefícios no sistema endócrino, na questão da serotonina, dopamina, noradrenalina, que são hormônios envolvidos nessas alterações neuroendócrinas, né, neurofisiológicas, enfim, que estão associados aos transtornos mentais, como no caso da depressão, mais especificamente falando. Então, são raros os exemplos de psiquiatras que falam: olha, você não precisa tomar remédio, você tem capacidade de superar isso é uma questão emocional, então busque uma psicoterapia, né? E acho que isso é fantástico. Eu gostaria de abraçar e parabenizar cada um dos poucos médicos que tomam essa atitude. Falar de custos é muito relativo, né? É claro que existem medicações muito caras e também existem processos muito caros. Eu, nesses 10 anos como hipnoterapeuta, até hoje, na clínica presencial, eu faço um valor acessível, né? Um valor social, que é acessível a todo público, né? E no meu processo de atendimento online, eu ainda dou garantia de devolução, né? Do valor que a pessoa investe. Porque eu acho que a visão de um empreendedor que tem um ideal, porque eu também sou um empreendedor, né? Eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Hipnose e Evolução Psicológica, e é uma preocupação minha, além de ganhar dinheiro com o sofrimento das pessoas, eu quero realmente construir e divulgar, acima de tudo, divulgar a possibilidade efetiva de um retorno à qualidade de vida, à felicidade, ao equilíbrio natural do ser humano. E é possível, eu sei que é possível, eu tenho convicção de que isso é possível. É por isso que eu ofereço um valor acessível, é por isso que eu ofereço garantias de qualidade na prestação do meu serviço. Eu vejo que a visão de empreendedorismo aí facilita não só o trabalho do profissional, do prestador de serviço, mas também a garantia de qualidade do consumidor desses serviços. Eu acho que é muito importante. A gente precisa mudar essa visão. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade no papel, na efetividade do resultado que o cliente apresenta, né? Não é culpar o cliente, dizer que ele não tem força de vontade, né? Ou simplesmente, como eu vejo claramente na atitude de alguns médicos, eles estão diagnosticando dessa maneira, que é para garantir retorno de consulta, né? Porque todo mês a pessoa vai ter que buscar a receita, ela vai ter que voltar constantemente, e se é crônico, se é genético, não tem cura, né? Você vai ter que tomar remédio a vida toda, como eu já ouvi alguns clientes falando esse absurdo. A pessoa vai voltar lá para pagar a consulta sempre, né? Ou pode passar lá o cartão do plano de saúde. O meu objetivo não é ganhar ou pagar a prestação do meu carro ou os estudos da minha filha, me aproveitando do sofrimento das pessoas. O meu objetivo é mostrar para as pessoas que é possível superar, sim. E busquem conhecer o profissional. Isso vai influenciar diretamente no custo do tratamento, né? Porque se é um profissional que garante qualidade, se é um profissional que tem um trabalho efetivo, certamente o custo da terapia, da psicoterapia ou do processo de coaching vai ser muito mais em conta do que ele tomar remédio a vida toda, né? Durante décadas e décadas, como muitos dos clientes que eu já atendi, né? Casos aí, às vezes, de depressão com 20 anos ou mais de 20 anos, né? Que foram curadas
em menos de 2 anos. Eu nunca, nesses 10 anos, fiquei com mais de 2 anos com um cliente. E eu já vi casos, né, na análise, na psicanálise e na própria terapia cognitivo-comportamental, né, onde a pessoa passou ali 2, 5, 10, 20 anos fazendo análise, ou 2 anos, e mais de 2 anos, né, fazendo TCC, fazendo a terapia cognitivo-comportamental. Eu acho isso um absurdo, uma tremenda falta de ética, ou uma ignorância por parte dos profissionais, ou essa exploração do sofrimento, né? O mercado explora muito o sofrimento, e isso é verdade. Ele ganha muito dinheiro com o sofrimento das pessoas, e uma prova disso é a própria indústria farmacêutica, não é verdade? Que fatura milhões e bilhões e bilhões de venda de remédios, só de antidepressivos. Imagine ansiolíticos e outros tipos de drogas que as pessoas consomem aí diariamente para se sentir melhor, né? As pílulas da felicidade, como muitos chamam, não é verdade? Dentro da minha proposta, o que eu procuro observar diante daquela queixa, primeiro que a minha visão não aceita o diagnóstico, né? Ela vê o diagnóstico como uma possível diretriz de tratamento, né? Para identificar padrões específicos de determinados transtornos específicos. Mas o que eu vejo é o ser humano. O que eu olho é a bagagem que esse ser humano traz, que ele carrega. E muitas vezes é muito pesada essa bagagem, mas ele não larga, ele continua lá carregando. Como no caso de uma cliente, foi uma das minhas primeiras clientes, uma situação que marcou muito a minha vida, porque ali eu vi realmente o potencial do meu trabalho. Foi justamente nessa encenação, diante de um discurso dela, e ela viu que estava acumulando coisas durante a vida toda, e estava lá carregando a bagagem, e ela tinha somatizações, né, caroços, nódulos, né, no pescoço, várias somatizações no seu corpo, além do diagnóstico de depressão. Foi uma pessoa que conseguiu superar naquele momento aquela situação, revendo seus conceitos de vida, revendo sua postura, observando a sua parcela de responsabilidade dessa situação e desenvolvendo algumas técnicas ali, como foi no início da minha carreira, ainda muito, muito iniciais, muito primitivas, mas hoje eu tenho um resultado mais efetivo, né? Eu consegui aumentar o meu número de efetividade, chegando até um número de 90% de efetividade, né? De resultado positivo nos clientes que me procuram. Porque eu vejo o ser humano, eu busco entender a sua história de vida e fazer com que ele se conscientize disso, e de que esse processo interfere justamente na visão que ele tem de si mesmo, na visão que ele tem do mundo, das pessoas, e na visão que ele tem do futuro em relação às possibilidades, né? Revendo suas bagagens, sua história de vida, sua experiência interior, ele é capaz de mudar o significado disso quando ele tem uma percepção diferente, no mínimo uma percepção distanciada de um outro ponto de vista, não é verdade? Onde ele vai estar se conscientizando de processos de aprendizado e algumas técnicas e ferramentas. Ele pode estar entendendo efetivamente como esses aprendizados influenciam nos seus pensamentos, nas reações fisiológicas e nos seus comportamentos, nas suas atitudes, na sua tomada de decisões. E se ele for capaz de aprender isso e gerar esse desconforto, essa queixa, esse transtorno, como ser humano, ele certamente é capaz de aprender de forma a reprogramar esses padrões de interpretação de informação, né, tanto internas como externas, de modo a gerar habilidades e desenvolver potenciais que são de todos nós seres humanos, potenciais naturais, potenciais interiores, assim como o próprio potencial de criar a anestesia hipnótica no caso de cirurgias de grande porte, sem química nenhuma, sem nenhuma intervenção química, apenas com a sugestão de um profissional capacitado. Em alguns casos, o profissional apenas treina o indivíduo e ele, na hora da cirurgia,
Como eu já preparei algumas pessoas para cirurgias dentárias, né? Enquanto ali eu instalei um gatilho, né? Um gatilho hipnótico, onde ela vai estar disparando aquele aprendizado, aquele estado emocional de relaxamento, aquelas sensações fisiológicas de conforto. Vai estar ali disparando a serotonina, noradrenalina, né? Às vezes até a própria adrenalina, né? Que causa o fenômeno de anestesia, inibindo ali a comunicação, né, da dor, causando ali um fenômeno natural, só com o poder da sugestão e da palavra e da autossugestão, enquanto o indivíduo é treinado para fazer isso sozinho. Em alguns casos isso é possível, intervenções mais simples, né? Então, são possibilidades de tratamento que abaixam o custo do tratamento. Quando não abaixam o custo de tratamento, abaixam o tempo de tratamento. Isso vai estar abaixando o investimento do consumidor desses serviços, porque se diminui o tempo de tratamento, mesmo que seja talvez um valor mais caro, né? Dependendo do que o profissional cobra, mas se tem um resultado efetivo, ou se der, quem sabe aí, a partir dessa minha iniciativa, outros profissionais também deem garantia, né, de devolução do seu dinheiro pela qualidade do seu serviço e pelo resultado, e aí cabe aos consumidores exigirem isso como direito de consumidor, né, dos profissionais, de forma a assumirem sua responsabilidade nisso. Então são várias as vantagens, né, de buscar a complementariedade, né, de certa forma, nos tratamentos complementares, nos tratamentos alternativos, buscando saber quem é o profissional, qual a garantia que ele te dá de resultado, né? Além do valor da consulta, é lógico, e da bagagem, da capacidade do profissional e da sua história de vida também, né? Ele precisa ser um modelo de superação, não só um teórico que diz que pode, que é possível, se ele não viveu a experiência. Porque eu tive fobia social, eu tive baixa autoestima, eu tive episódios depressivos na minha infância e na adolescência, que eu só fui superar na vida adulta depois de ter passado por 3 processos de terapia, né? 2 processos de terapia, 1 processo de coaching na minha vida. E hoje eu sou resultado de tudo isso. De aprendizados que eu tive quando criança e de aprendizados que eu busquei depois de me tornar um adulto responsável por mim, né? Então, busquem isso enquanto consumidores e se conscientizem enquanto profissionais prestadores de serviço. É direito das pessoas e é dever dos profissionais garantir esse direito a elas e garantir o acesso à informação dessas situações. Então, aproveitando o espaço aqui, visitem meu site, né? Visitem meu site, o ibhep.com, né? Tem meu canal no YouTube, vocês acham pelo meu nome, Rafael Siqueira Macedo, porque lá, enfim, tem algumas possibilidades ali que talvez possam ser úteis para algumas pessoas, né? E eu vejo que vem aumentando os acessos no canal do YouTube, já tem mais de 100 mil acessos hoje em dia, né? Enfim, e o público, né, a audiência vem aumentando a cada dia. Porque talvez o que eu fale possa estar acrescentando alguma coisa na vida das pessoas. Então, até agradeço aí a iniciativa, né, de estar buscando passar essa possibilidade para as pessoas. Agradeço o espaço, tá?